Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir. Sejam bem-vindos ao podcast dos Parmeira. Hoje é dia 5 de maio, meu nome é Luma Vaz e é um prazer falar de Palmeiras aqui com vocês. Boa noite, Lorenzo. Boa noite, tudo bom? Tô bem, e você? Tudo bom. Oi, Tom, como você tá? Eu estou na medida do possível. Nossa. Não, eu tô bem. Que bom. Pedro, o que você acha da harmonização facial do Lucas Lima? Boa noite. Primeiramente, boa noite para vocês. Ótimo estar aqui de novo no segundo episódio. E sobre essa demonização artificial, como historiador, eu só consegui lembrar das estátuas da Ilha de Páscoa. É isso, a única definição possível para aquela cara do Lucas Lima. Ai, ai. Achei esse assunto muito importante tratarmos aqui, então... É, pertinente. Vamos falar hoje, nosso assunto é um assunto que aquece o coração de todos. Contratações mais frustrantes do Palmeiras. Eu imagino que quando vocês ouvem eu falando esse título, já vem uma grande lista na sua cabeça, querido palmeirense. Lorenzo, o que é uma contratação frustrante para você? É uma contratação que já vem com alguma expectativa, né? Acho que um caso que não é uma contratação decepcionante, apesar de ter sido uma contratação ruim, é a do Felipe Pires, por exemplo. Mas é um cara que veio por empréstimo, ninguém estava ali com altíssimas expectativas, o cara não atendeu a baixa expectativa que a gente tinha e ficou por isso mesmo. Mas eu acho que os exemplos que a gente vai dar aqui hoje são de jogadores que vieram com uma expectativa maior, seja porque, às vezes, simplesmente porque foi muito caro, e a gente acaba se iludindo com valores, né, antes de ver o cara jogar. Na verdade, Felipe Pires, ele cumpriu com a expectativa que tínhamos, que era nada, e ele nos entregou menos que nada, então eu acho que ele cumpriu, não? Pode ser visto dessa forma também. Mas não é do Felipe Pires que a gente vai falar hoje, definitivamente. Não. Eu fiz uma pergunta no Twitter dos Parmeira e tivemos muitas respostas interessantes aqui. Alguns nomes que vamos explicar com maior detalhe, mas temos, por exemplo, Kleber Gladiador na segunda passagem, temos Borja, mas Borja é um assunto que terá um episódio exclusivo para Miguel Ángel Borja. Temos também muitas pessoas falando do Guerra, uma contratação que também foi frustrante, eu acho que todos aqui vão concordar, e eu não tinha pensado, mas quando eu vi aqui o comentário do Laranja Alviverde no Twitter, me suscitou um pouco de ódio. Muricy Ramalho em 2009, não é, gente? Sim. O cara era tricampeão brasileiro, veio para virar tetra e fez o que fez. Mas como assim que você tinha falado, o 2009, assim, é um caso especial que também vai ter um episódio só dele, porque Sim. É um ano desastroso. Sim, temos muitas pautas já guardadas no nosso coração, porque serão faladas. Lucas Lima também, muito citado por aqui. A gente fez uma opção, né, por não falar de jogadores que ainda estão aqui, porque... tem dois lados, ou a gente é iludido e acha que o jogador ainda pode dar algum retorno, ou a gente não sabe o quão fundo o poço pode ir ainda. A gente pode não ter visto o pior do Lucas Lima ainda. Pode piorar, sempre pode piorar. Um outro nome muito falado também, Ramírez. Ramírez foi triste, né? Mas pelo menos ele saiu com a cabeça erguida, eu acho. Tom? Eu ia falar primeiro sobre o Lucas Lima, o que eu acho que realmente, assim, eu já não tinha expectativa nenhuma com ele, então, tipo, não considero ele frustrante por isso, tipo, eu já tava caindo no Santos e veio pra cá com a galera, tipo, já metendo pau, até pelas redes sociais dele, que na época metia pra caramba o pau no Palmeiras, mas, assim, tipo, eu não esperava nada dele mesmo, como jogador. E ele só é ruim. Assim, eu não consigo lembrar dele entregando o resultado de uma partida, assim. Agora, quanto ao Ramírez, sei lá. Pedro, você concorda sobre isso? Eu tinha um pouco de expectativa em relação a ele, porque se a gente lembrar, ele veio com o pai do Neymar trazendo ele e tudo mais, e basicamente o pai dele falava naquela época, vai ser meio que, tipo, ele vai passar por aqui pra ir pra Europa. Então eu imaginei ali que, tipo, ele ia vir e ia voltar a jogar, porque o que parecia, tipo, um preguiçoso que nunca tá jogando no Santos porque não quer. Eu falei, ele vai dar uma jogadinha aqui de uns 6 meses, daqui a 6 meses vai pegar o avião e vai pra Europa. E aí
Não adiantou Não rolou, nada. Jogou aqui não de rolou. Eu queria só discordar de uma coisa. Ele entregou uma partida. Palmeiras e Boca Juniors na Bombonera em 2018, 2-0. Foi o único jogo dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras que ele entregou. De resto, só choro. Mas vamos começar. Lorenzo, me fale seu caso mais amado, odiado, frustrante. Eu tenho um candidato que eu ainda preciso pensar mais, porque são muitas opções. A história do Palmeiras tá, principalmente dos anos 2000 para cá, tá cheia desses casos, mas eu tenho um candidato à pior contratação da história do Palmeiras e vou tentar explicar aqui por que eu acho isso. Eu vou falar do Wesley, não do Wesley ponta da base, logicamente, do Wesley Beltrame. Eu descobri que ele tinha esse sobrenome hoje. O Wesley que veio do Werder Bremen, lá em 2012. O Wesley da Vaquinha. Pra quem lembra. Vou falar um pouquinho dele. Ele chegou em 2012 e eu queria ler um trecho de uma notícia do Globo Esporte da época, porque ela diz muito sobre o que era o Palmeiras em 2012, a gestão do Palmeiras em 2012. Vamos lá, notícia do dia 8 de abril de 2012, do Daniel Romeu, no Globoesporte.com. O nome da notícia é: Werder Bremen anuncia a liberação de Wesley e surpreende o Palmeiras. Gerente alemão diz ter recebido garantias bancárias para a confirmação da transferência do meia, avaliada em 21 milhões. Verdão não sabia. É uma contratação surpresa, quer dizer, quando você bobeou, o jogador está treinando no seu CT. Por 21 milhões. O site oficial do Werder Bremen, da Alemanha, anunciou nesta quinta-feira de manhã, por meio de uma nota oficial, que o meio Wesley foi liberado para defender o Palmeiras. A notícia pegou de surpresa a diretoria alviverde. A cúpula palmeirense esteve reunida na noite dessa quarta-feira na academia de futebol e ainda estudava maneiras de impulsionar o projeto de arrecadações por meio de doações de torcedores, que vinha sendo um fracasso até então. Até por isso, apesar de a liberação ser um fator positivo ao Verdão, o momento é de cautela e há receio de que um engano por parte dos alemães possa emperrar o negócio. Eu quero ressaltar isso, quer dizer, o time que é dono dos direitos do jogador libera o jogador e ainda assim é momento para cautela. Liberou não, né? Parece que empurrou o jogador até a gente. Os caras Pois empurraram. Esse foi exatamente o caso. Vou ler só mais um parágrafo um pouco mais pra frente. César Sampaio, gerente de futebol do Verdão, nega que o jogador já esteja contratado e tenta entrar em contato com dirigentes do Werder para entender o que mudou. Apesar de comemorar o comunicado, já que a liberação era justamente o que o clube precisava para concretizar a compra de Wesley, ele teme que seja um alarme falso. Sabe o que isso parece? Parece quando você recebe cobrança indevida de alguma empresa, e aí você liga pro telemarketing pra saber, tipo, de onde surgiu esse cartão de crédito? Eu não tenho ele. É mais ou menos isso, tipo, os alemães mandaram um boleto de 22 milhões, o Palmeiras ficou tipo, ué, de onde é isso? Eu não queria esse jogador, eu tava fazendo uma vaquinha falsa aqui. Não, e pior assim, como você falou, tipo, era tão bagunçado aquela época, que eu não duvido que os caras falam assim, ó, vamos só jogar esse dinheiro aqui, os alemães não vão aceitar. Mas pelo menos a gente vai fingir com a torcida que tá tentando contratar um cara de verdade. E aí os caras foram aceitar a proposta. A questão ali, né, eu acho que um dia falaremos exclusivamente sobre a gestão, entre aspas, né, Arnaldo Tironi. Porque tem cada episódio tem suas peculiaridades próprias nessa gestão aí. Mas vamos falar do Wesley. O Wesley foi comprado por 6 milhões de euros. É só uma ressalva que o euro na época era 2,30, vocês lembram dessa época? Que o euro custava 2,30. E o Palmeiras fez um acordo que pagaria em 3 parcelas anuais, 2 milhões de euros cada uma, né? E a ideia era que pelo menos a primeira parcela seria aquele crowdfunding, digamos assim, com a torcida, que foi um baita de um fiasco, não deu em nada. Pra quem não lembra, né, basicamente o que o Palmeiras fez foi criar um site e você podia doar o valor que você quisesse para contribuir na contratação do Wesley. Vale lembrar, eu tentei achar isso, mas não consegui, no site tinha vídeos do próprio Wesley tentando te incentivar a doar dinheiro para contratá-lo. Vocês entraram na vaquinha? Não, eu era estagiário. Não, eu também não. Na verdade, eu só não entrei porque não tinha cartão de crédito, porque eu tentei. Eu pensei em entrar também, mas eu não trabalhava ainda. Ó, eu tenho uma dúvida, porque na época eu confesso que eu não acompanhava futebol tanto. Esses vídeos aí que ele gravou, foi a pedido do Palmeiras ou foi por conta própria? Ou pedido foi do Palmeiras. Por Pedido do Palmeiras, no site mesmo. Então, era aqueles vídeos que ele... E aí, tudo bom? Querem que eu participe do elenco? É tipo isso. Aquele excelente atuação, né?
Eu vou tipo a procurar, TV caso eu Palmeiras. encontre o vídeo, eu acho que é meio que os primórdios da TV Palmeiras, né? Se eu encontrar o vídeo, a gente coloca no link da descrição aqui para vocês assistirem. Bom, a campanha para levantar dinheiro não deu certo e o Palmeiras conseguiu fechar o negócio porque um homem chamado Antenor Angeloni, quem é do Paraná ou tem alguma familiaridade com o Paraná, é o proprietário daquela rede de varejo, o Angeloni, e na época era presidente do Criciúma também, entrou como fiador do negócio e pagou a primeira parcela. E acontece o seguinte, o Palmeiras deu o cano nele. Nunca o pagou. De modo que o Angeloni entrou com uma ação contra o Palmeiras e essa ação estava rolando. Teve uma definição esse ano que eu já falo no final. Em 2019, já na gestão Gagliotti, eles tentaram renegociar e aí tem um episódio muito interessante que teve uma reunião lá em Criciúma, que foi o Gagliotti, até o Filipão foi. Porque o Filipão foi técnico lá, então meio que para fazer lobby. Exatamente. Só que não deu em nada. O Palmeiras ofereceu os direitos do Moisés na época e do Felipe Melo, mas o Angeloni não aceitou. A questão essa coisa foi se enrolando e somando todas as custas geradas pelo fato do Palmeiras não ter pagado, a dívida estava ameaçando bater em 60 milhões de reais. Já. Porque eles não travaram o câmbio, certo? Isso, exatamente. Além dos juros e tudo por atraso de pagamento, claro. Né? Nisso, o Angeloni conseguiu congelar todo o dinheiro que o Palmeiras receberia pela venda do Moisés para a China, e o Palmeiras estava com essa grana congelada. Conforme foi feito o acordo, agora, no mês passado, ou retrasado, em março de 2021, o Palmeiras acabou cedendo todo esse dinheiro da transferência do Moisés, que dá em torno de 20 milhões de reais, e parcelou o resto no crediário das Casas Bahia em 48 prestações para quitar. E só vale dizer, para encerrar o assunto na questão financeira, que no planejamento do clube, no orçamento do clube, né, para 2021, essa bucha já estava prevista. Então o Palmeiras não foi bem pego de surpresa, ele já imaginava que ia ter que pagar alguma coisa para o Angeloni. O Wesley, só uma coincidência que não tem nada a ver com a história, em 2019 ele jogou pelo próprio Criciúma e daqui a pouco eu falo no que deu a carreira dele. Mas falando de quando ele veio pro Palmeiras, ele sai do Santos em 2010, daquele time que foi campeão da Copa do Brasil e tal, ele foi vendido para a Alemanha e, enfim, não deu muito certo lá. 2 anos depois o Palmeiras contratou e veja que aparentemente o cara não era muito quisto lá, haja vista que eles comemoraram a venda do jogador antes de comunicar o Palmeiras. Então não é uma situação muito comum se eles tivessem realmente a fim de ficar com o jogador lá, né? E o grande problema do Wesley foi logo de cara, porque ele chegou, se não me engano, ele jogou 1 ou 2 partidas e rompeu o ligamento do joelho. Isso no primeiro semestre de 2012. Então ele perdeu basicamente 2012 inteiro, ele foi jogar lá no final do ano, em novembro, mas ele não participou, por exemplo, da Copa do Brasil que a gente acabou ganhando. Ele não disputou nenhuma partida. Em 2013, ele jogou, foi o único momento razoável dele. Ele jogou pela Série B, teve uma certa regularidade, ele estava naquele jogo contra o Tijuana, não sei se vocês lembram, o jogo do frango do Bruno, acho que vale falar a escalação desse jogo para vocês verem o time que o Palmeiras mandou para uma Libertadores. Bruno Ayrton, Henrique, Maurício Ramos e Marcelo Oliveira, Márcio Araújo, Charles, Wesley e Thiago Real, Vinícius e Kleber. Esse Kleber não era o gladiador, tá? Era outro Kleber. Ou era o gladiador? Peraí, agora eu tô confuso. Mas enfim, daqui a pouco eu verifico isso e passo pra vocês. Mas eu acho que não era. Enfim, era um time lamentável de qualquer forma. A última partida dele, só pra fechar, o Palmeiras sobe, né? Aquele time um time decente que o Gilson Kleina montou com o que tinha. O Palmeiras subiu tranquilo, não passou nenhum perrengue. E ele joga 2014, aí já é um ano lamentável. Ele já tem atuações muito ruins, muito abaixo do que se esperava dele. E a última partida dele pelo Palmeiras foi aquela contra o Atlético Paranaense. Vocês devem lembrar, a última partida do Campeonato Brasileiro de 2014, que o Palmeiras empata e ficou dependendo do Vitória não ganhar do Santos para não cair de novo. Só lembranças desagradáveis com segundo Wesley. Jogo da história do Allianz Parque, né? Sim. Palmeiras entrou em campo com Praz, João Pedro, Natan, Lúcio e Vitor Luiz. Esse tá no elenco ainda, voltou, né? Gabriel Dias, Renato, o próprio Wesley, Valdívia, Mazinho e Henrique Dourado. Na época não chamava Henrique Dourado ainda, né? No fim, ainda, ele pediu para ser transferido para o São Paulo, que é importante lembrar também que o Palmeiras estava rompido com o São Paulo, por conta da transação do Allan Kardec, que a gente fala em outro momento. Mas, além de tudo, ele irritou muito a direção por conta disso, e o Palmeiras segurou ele até o último dia do contrato, que foi só em fevereiro de 2015, para ele ser liberado pro São Paulo.
Bom, depois disso, o Wesley teve um desempenho mediano no São Paulo, não deixou muita saudade por lá também, tanto que foi liberado de graça 2 anos depois pro Sport, onde ele ficou alguns meses, depois foi pro América Mineiro e aí entrou naquela do jogador que tá em baixa na carreira, né? Circulou por um monte de time, atualmente tá no CRB, que nós enfrentaremos na Copa do Brasil, portanto é bom a gente saber que a gente já entra com 1-0 no placar para eles, porque eu tenho certeza que a gente vai tomar um gol do Wesley. E aí, só para fechar, eu penso nele como a pior contratação da história do Palmeiras, porque no fim das contas a gente acabou pagando 60 milhões de reais, e a gente tem que lembrar que o orçamento do Palmeiras de 2012 tá bem longe de ser o orçamento do Palmeiras de hoje, para um jogador que jogou um ano bem na Série B. Eu acho que não podemos contar isso como jogar bem. Então, foi uma contratação muito ruim, pela coisa meio humilhante da vaquinha e tal, e deu nisso. Essa foi a passagem, a negociação do Wesley pelo Palmeiras. Nenhuma saudade. Algum comentário, Tom? Algum comentário, Pedro? Eu ia comentar no momento em que o Lorenzo estava falando da escalação da Libertadores, e aí não é nem um comentário sobre o Wesley, é mais um comentário sobre como o Palmeiras, apesar do time bizarro que você escalou aí pra gente, né? A gente acabou saindo da Libertadores por causa desse frango do goleiro Bruno, cara. Isso daí eu lembro direitinho porque eu tava dentro do estádio com meu tio, cara. Foi triste. Mas... Eu ouvi a escalação e eu pensei... Eu acreditava nesse time, tá? Não, eu também. Naquela época, eu ficava pensando assim, cara, nós vamos passar do Tijuana e depois nós vamos pegar o Atlético Mineiro. E aí é jogo super dava. Brasileiro contra brasileiro, meu. É tipo clássico, pode acontecer qualquer coisa. Nossa, eu tava acreditado demais. Não, e a gente tinha visto esse elenco bastante duvidoso, digamos assim, ganhar a Copa do Brasil, apesar de ter sido rebaixado, mas em Copa a gente tinha alguma esperança, né? Exatamente. Ai, horrível ser palmeirense da década de 2000, 2010. Não, mas pra você ter uma noção, eu não lembro de quase nenhum jogador que você falou aí. Acho que... Sorte a sua. Não, eu lembro do goleiro Bruno, por conta, assim, o rosto dele eu lembro, os outros não. O Wesley eu lembro também, né, mas de resto... Você não lembra do Maurício Ramos? Não. Marcelo Oliveira, TV Palmeiras? Marcelo TV Oliveira eu lembro. TV Palmeiras. Dele eu lembro mais jogando com a camisa do Grêmio do que com o Palmeiras. E eu só lembro dele também pelo fato do TV Palmeiras, que era, sei lá, o bordão dele, né? Márcio Araújo você lembra também. Márcio Araújo. Não, pelo amor de Deus, quem não lembra dessa desgraça? Infelizmente eu lembro bem desse elenco desgraçado. Em todos os jogos, foi em todos os jogos da Série B aqui no eu também. São Paulo. Cara. Foi bom assim, só tem uma lembrança boa porque foi os jogos que eu fui levar meu sobrinho e minha sobrinha pro estádio, então eles viraram palmeirenses de vez, assim. O pai era corintiano, os dois viraram palmeirenses de vez com essa Série B. É só você, como eu lembro desse elenco, esse Kleber não era um gladiador, era um grandalhão que veio do Porto, que era horrível, assim, era horrível em níveis, assim, cavalares, assim, o Gabriel Silva é craque perto dele. É o glorioso Kleber displicente. É isso mesmo. Eu queria só, pra concluir uma coisa que eu esqueci, queria mandar um salve para a pessoa que eu não consegui achar o nome, mas a pessoa que mantém um blog chamado arquivospalmeiras.blogspot.com, que é um acervo incrível de jogos do Palmeiras com vídeo, com tudo. Eu tentei de tudo que é jeito aqui no site achar quem tá por trás disso e não consegui. Se eu descobrir, prometo que no próximo eu mando um abraço para essa pessoa, e fica a dica porque é um acervo incrível para quem quer ver histórico de jogos do Palmeiras. Coloca o link, né? Depois vou colocar. No coisa a gente coloca o link na descrição. Agora eu quero saber de você, Tom. Oi, então... Quem te frustrou neste Palmeiras? Eu achei interessante que você me chamou agora pra falar, porque, de acordo com o que o Lorenzo falou, e eu já não lembrava, o Wesley saiu em fevereiro de 2015, né? E a minha decepção, eu escolhi o Barrios, e ele veio logo em seguida, praticamente. Ele veio em julho de 2015. E assim, é meio questionável se ele foi mesmo uma decepção ou não, né? Porque o cara teve um histórico de lesão que eu puxei algumas aqui pela internet. Ele veio em julho de 2015 e a primeira lesão dele foi no mês seguinte, em agosto. Eu não sei necessariamente quanto tempo ele ficou fora para cada uma das lesões, mas depois ele teve uma em janeiro de 2016,
fevereiro de 2016, agosto de 2016, e aí ele vazou em 2017, depois de um jogo pelo Campeonato Paulista. Pra mim, foi uma decepção porque, assim, eu, como eu falei agora há pouco, eu não acompanhava futebol até meados de 2012. Então, quando eu comecei a acompanhar, era esses times do Palmeiras aí de 2012, que essa desgraça que o Lorenzo escalou e tudo. E na época me falaram, meu, Barrios é bom pra caralho, vai ser um puta jogador, tal, não sei o quê. E aí eu, pô, legal. Na época eu puxei aqui os valores, foi em média 40 milhões em salário, luvas, rescisão e acho que ele foi comprado, né? O valor dele aqui, pelo que eu pesquisei, era 3,5 milhões de euros. Ele veio do Spartak, mas ele estava emprestado pro Montpellier. O melhor ano dele foi pelo... Como foi? Desculpa, era o Borussia? Foi, eu acho que o melhor... Borussia, sim. Sim, em 2012. Na época ele tinha 27 anos. Ele fez 83 jogos, 50 gols. E depois disso ele só caiu. Aí quando ele veio pra cá, ele fez ao todo 44 jogos e fez só 13 gols. Bom, Mas ele fez gols importantes. Sim, ele fez gol. Ele foi importante até na final da Copa do Brasil de 2015, né? 15. Mas o que para mim foi uma decepção foi principalmente pelo tempo que ele jogou. Eu puxei aqui os minutos que ele jogou. Em 2016 ele jogou 996 minutos em 22 jogos. Ele foi reserva em 12 e comparado com 2015, ele jogou 1.247 minutos. Ou seja, ao todo ele jogou mais ou menos 2.200 e tantos minutos. Comparado com o Borja, que fez 4.000 minutos pelo Palmeiras e custou bem menos que ele, bem menos assim, uns 8 milhões a menos que ele, tem uma média de gols relativamente parecida, assim, é bem próxima. O que é até interessante de se comparar, né? O Borja tem números parecidíssimos com o Barrios, mas ele tem, tipo, o dobro de minutos jogados. Então, até, sei lá, a decepção maior é o Borja do que o Barrios, né? Mas aí eu puxei os números deles aqui, eu particularmente achei uma decepção por conta disso. Veio por mais ou menos 40 milhões, teve lesão pra caramba, não conseguiu se firmar aqui como jogador, fez 8 gols em 2015, 4 gols em 2016, 1 gol em 2017, e aí eu até queria fazer um parênteses, eu encontrei uma matéria falando depois que ele foi embora, porque ele jogou um único jogo pelo Paulista, foi contra o Linense, o Palmeiras ganhou de 4-0, e um dos gols foi dele, e também ele fez um amistoso contra a Ponte Preta, que ele também marcou um gol, foi um amistoso que foi 1-1. Aí na matéria falava assim, Barrios sai do Palmeiras como atacante com o melhor desempenho, era 2 jogos, 2 gols, tipo, o melhor desempenho em 2017, tipo, foi, porra, é muita sacanagem os caras colocarem esse tipo de estatística. O cara fez 2 jogos, um amistoso e um oficial, fez 2 gols e depois foi pro Grêmio e foi isso. E é isso, pra mim, assim, acho que foi a minha primeira experiência como um jogador, assim, promessa, que os caras, tipo, pô, esse cara vai jogar, hein? E na época, pô, será? A minha referência até então era o Valdívia. E aí foi essa decepção. Barrios te frustrou, Lolo? Frustrou pelos valores envolvidos, né? Acho que a comparação com o Borja não é de tudo descabida. Eu me lembro tava puxando aqui também, o Barrios, ele teve entre 2010 e 2011 jogando no Borussia, ele teve um ano espetacular, assim, pelo campeonato alemão, ele fez 65 partidas e marcou 35 gols, então é mais de 0,5, é bem alto, e ele não jogava no Bayern, e foram campeões sem ser pelo Bayern, então talvez tenha sido o último título alemão, inclusive, que não foi do Bayern, eu não me lembro agora de cabeça. E eu me lembro, aí ele entrou meio em baixa, começou a ter lesão, foi pra China e tal. Só que quando ele vai pra França, pro Montpellier, ele parece estar dando uma retomada. Ele joga 31 partidas, faz 11 gols e tal. Lembrando que antes de ir pra Alemanha, inclusive no Colo-Colo, ele foi monstruoso. Ele fez quase 50 gols em menos de 70 jogos. Foi um absurdo. Só que no Palmeiras foi isso tudo que o Tom contou, né? Ele foi muito afetado por lesão e tal. E a gente teve um trio de centroavantes muito interessantes pra revezar na época, que era Jesus, Alexandre e Barrios, né? Sim. Pra escassez que nós temos hoje, é uma coisa que meio de fazer inveja, né? Eu tenho também aqui uns números que na época eu acho que foi 2016 que ele... 2016, um pouco antes, acho.
que o Leandro Banana também fazia parte do elenco do Palmeiras. Saudades. Assim, para um cara que é relativamente muito abaixo do valor do Barrios, ele tem números bem parecidos com o Barrios. Então, assim, é óbvio que as lesões do Barrios contam pra caramba, até porque teve um jogo, acho que foi contra o Vitória, em que ele entrou, se lesionou, mas marcou gol. Depois teve um outro jogo que ele entrou aos 20 e poucos minutos de jogo, logo no primeiro tempo, deu 10 minutos, ele marca gol. Então, assim, a gente fica... É decepcionante porque a gente fica esperando o que ele poderia ter rendido se ele tivesse com a forma física 100%. Na época, depois eu até fiquei puxando matérias, ele teve até um pouco de atrito com o Cuca, que foi o técnico antes do Abel, que, sei lá, mais trazia esperança pra gente de algum título importante que trouxe, né, em 2016. Mas, sem contar, agora lembrando aqui, o Barrios veio um mês depois do Marcelo Oliveira ter chegado no Palmeiras. Então, assim, até isso pra mim é um pouco, eu acho, amadorismo da parte da diretoria, que a gente vê esse tipo de coisa até hoje, né? Mas me parece que não era um pedido do técnico, que o técnico tinha acabado de chegar e vem com o Barrios gastando uma puta grana, e foi a primeira contratação que a Crefisa fez pro Palmeiras. Eu não lembro de nenhuma outra depois, mas pela forma que essa contratação se deu, a gente acha melhor até que a Crefisa não faça mais contratações pelo Palmeiras. Eu prefiro que não, porque a gente acaba até endividado com uma patrocinadora e acho ridículo um time ter que pagar o patrocinador para exibir o nome na camisa, né? Mas é isso. Eu puxei aqui uma data para falar aqui, dia 3 de outubro de 2018, o Palmeiras enfrentou o Colo-Colo nas quartas de final. A gente passou por eles, fez 2-0 aqui, gol do Borja, inclusive, e um gol do Dudu. Mas na escalação do Colo-Colo, camisa 10, Jorge Valdívia, e o camisa 22, centroavante, Lucas Barrios. Caramba. Hoje o Barrios tá jogando no Gimnasia da Argentina, claramente em final de carreira, né? Ele retornou pro Colo-Colo e tal, e andou, agora passou pelo Huracan e agora tá no Gimnasia e Esgrima lá da Argentina. Hoje ele tem o quê? 36 anos? Na época que ele veio pra cá ele tinha 30, então ele deve ter 35, 36 anos. 36 anos, exatamente. Tá velho já. Agora, esse jogo do Colo-Colo aí que você falou foi de 2018, né? Da Libertadores, eu tava lá. Eu fui até Santiago com outro amigo nosso pra assistir o jogo lá, só que eu não me recordo do Barrios jogando lá no Chile contra a gente. Eu lembro do Valdívia, eu lembro. Você assistiu o jogo de ida, foi 2-0 pra gente também, gol do Bruno Henrique e gol do Dudu, né? Ele também jogou. Ah, é? Também jogou. Não, o que eu lembro era o Valdívia, principalmente, e eu lembro do Colo-Colo eliminando o Corinthians. Tanto que a nossa promessa pra ter ido assistir o jogo até o Chile foi porque, mano, se o Corinthians não passar disso daí, vamos lá. Aí, beleza, vamos. Daí fomos. Legal pra caramba. Agora, falando de contratações, assim, você falou que você estava lendo aí uma reportagem sobre isso de 2018. Eu também peguei uma reportagem de 2018 falando que o Barrios ajudou, ele teve um papel crucial na contratação do Gomes. Então, ele serviu para alguma coisa, né? Pode falar, Pedro. Uma coisa que eu lembro, assim, do Barrios... Não, eu lembro um momento positivo dele, tá? Pra lembrar do momento positivo, que não abona, eu concordo com o Tom, assim, foi bem decepcionante o dele. Eu torcia quando eu acompanhava mais o futebol europeu, assim, eu torcia pelo Borussia, então quando o Barrios veio, pra mim foi tipo, cara, nossa, né, ainda mais vindo daquele momento que tava ali, é a transição, né, pra esse momento bom do Palmeiras de novo, de contratações e tudo mais, é uma contratação muito grande pelos valores envolvidos e tal, então tinha essa esperança muito grande, realmente foi decepção, acho que a questão física dele, acho que é o que pesa mais, acho que é importante falar, não é um caso como o do Lucas Lima, né, que a gente falou anteriormente lá, que é um cara que veio e você vê que ele não joga por preguiça mesmo, se arrasta em campo. Não, o cara, quando ele entrava, ele tinha uma vontade ali, mas o físico dele não permitiu. Ele vivia no DM ali. Ele, sabe, é outro que pegou diploma de fisioterapeuta aí no Palmeiras. Mas eu lembro dele na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, assim, acho que ele foi bem essencial. Ele fez tem 2 jogos, assim, que foram absurdos dele. 3 jogos, na verdade. Um contra o Cruzeiro, lá em Minas, que ele participa de 2 gols lá, inclusive. É ele quem dá o passe pro Jesus fazer aquele gol lindo que ele faz
vai driblando o Fábio, inclusive. O jogo contra o Fluminense aqui na volta também ele joga muito. E o jogo contra o Santos, se vocês pegarem o jogo contra o Santos, os 2 gols têm participação dele. Nos 2 gols ele participa ali e durante os jogos, nos melhores momentos, você vê vários momentos em que ele prende a bola, segura, ele faz o pivô muito bem nesses jogos. Então acho que assim, é aquele jogador que fica marcado por uma competição, assim, sabe? Sim. Então no restante total ele foi decepcionante, mas aqui para o Brasil ali, ele teve um papel fundamental, mas que isso, não abona o total do pacote ali que foi dele, do preço gigantesco que entregou muito pouco. Então, enquanto eu tava pesquisando os números dele, eu até cheguei a lembrar do Rony, porque o jogador atual, né, do Palmeiras, o Rony, porque apesar dele, ele agora já se firmou como pelo menos um jogador de Libertadores, né? O Rony tá próximo aí da marca do Alex na artilharia até. Eu lembro de ter visto uma postagem de um cara falando assim, olha, o Rony veio por não sei quantos milhões, acho que 25, né? E já contribuiu no título de 2 títulos do Palmeiras que deram em retorno financeiro para o Palmeiras o suficiente para pagar o jogador. Então, nesse caso, a gente já, não só por isso, mas o Rony hoje em dia já é um jogador que se mostrou, tipo, valeu o investimento, né? Ele é um jogador, é um ruim jogador bom, ou não sei como dizer isso de outra forma, mas é um cara que já rendeu o investimento. O Barrios, nesse caso, não. Ele, inclusive, meio que saiu pela porta dos fundos, né? Mas bom, agora vamos para a decepção, frustração do Pedro. Eu peguei ali 3 exemplos, né, desses momentos. Uma é bem emocional, tá? É o primeiro exemplo que eu tenho, que é do Daniel Carvalho. É isso que a gente falou, o decepcionante, né, não é só questão de jogador ruim ou tudo mais. É uma questão disso, de expectativas que a gente tem que não são correspondidas. E assim, acho que no caso do Daniel Carvalho, é decepcionante pra mim, e essa é a questão. Então, para a maioria da torcida, eu acho que não era. Porque era evidente que o Daniel Carvalho não ia render mais nada. Mas pra mim era. E aí, explicando pra todo mundo, né? Acho que todo mundo tem aquele jogador assim que vê jogando em algum outro time, que fala, nossa, eu queria muito ver esse cara com a camisa do Palmeiras. E no meu caso era o Daniel Carvalho, assim, quando ele jogou no Inter e tal, eu ficava vendo ele jogando e tal, eu falava, nossa, queria muito ver esse cara no Palmeiras, sabe? E aí ele veio, tá? Pra quem não lembra, o Daniel Carvalho ele chega no Palmeiras em 2012. Ele já vem ali numa situação meio complicada, né? Porque ele é trocado pelo Pierre. É uma troca pelo Pierre no Palmeiras. A negociação toda ali foi bem confusa, porque assim, basicamente o Felipão não queria mais o Pierre, ele precisava de um meia, e o Valdívia tava ali, mas ele viveu uma parte do tempo no DM, e o Palmeiras precisava então de um meia para resolver o seu problema. E aí o Felipão então aceita trocar. O Felipão faz uma sacanagem com o Pierre iria fazer o seu jogo, acho que era 200. Isso, era jogo 200. Ele vai pro último jogo dele ali, com a camisa 200, todo mundo sabia que seria o último jogo dele, já tava negociando, e o Felipão não coloca o Pierre em campo, sabe? O Pierre ficou no banco de reservas o jogo inteiro, com a camisa 200, e o Felipão não colocou, e claramente, assim, por birra, sabe? Então, o Palmeiras estava ganhando o jogo, tava tranquilo, podia criar, sabe, o último minuto ali o cara, mas o Felipão segura e não coloca o Pierre em campo de tentando fazer o jogo dele de 200. Então, o Daniel Carvalho vem em 2012, no início, ele participa daquela Copa do Brasil, ele jogou a maioria dos jogos, somente que o Valdívia passa um bom tempo ali machucado durante aquele campeonato, participou de alguns jogos importantes, por exemplo, aquele do Curitiba, né, o primeiro jogo na Arena Barueri, ele foi bem importante, mas o Daniel Carvalho participa daquele campeonato, daquela Copa do Brasil, joga ali, mas joga muito mal, a forma física dele ali, né, ele vai ganhar até o apelido de Daniel Barril de Carvalho, né, porque a forma física dele ali era, assim, lamentável. Eu acho que a gente até iniciou ali uma sequência, né, que tinha o nosso Bruno Cheddar, depois do Daniel Barril de Carvalho, e era uma coisa, assim, incrível, porque o Palmeiras ia nessa, sabe, trazer jogador. Era uma transição ali, né, do Palmeiras, de uma gestão completamente, assim, amadora, era bizarros os negócios que eram feitos. Então é isso, tem esse jogador aqui, traz, beleza, forma física, a gente vê aqui e resolve. Mas é isso, acho que pela questão, é isso, o Daniel Carvalho é por uma questão emocional, que eu coloco disso aí, mas todo mundo já sabia que não ia dar certo. Eu só queria colocar um detalhe, ele veio no começo do ano e já é dispensado em novembro, tá? Porque é o time que vai cair pra Série B, inclusive, e aí chega em novembro e já é dispensado já, com as 4 jogadores, quando já se viu que não ia mesmo dar certo, ele quase não jogava também por questões físicas, então ele é dispensado já em novembro, mas eu queria
queria só falar um detalhe, que isso eu queria colocar mais depois no outro episódio. A gente vai ter um episódio ali, falando dos momentos que a gente deixou, o Palmeiras deixou a gente descansado da cabeça, que quando ele vem, um dos meias que é falado, inclusive, antes da negociação, antes do Daniel Carvalho, era o Richarlison. Era pra ter vindo o Richarlison no lugar do Daniel Carvalho. Só que aí a torcida do Palmeiras faz um protesto, né? A Mancha Verde faz um protesto e leva, assim, que é um episódio que eu praticamente passei algum tempo pra poder falar assim, tipo, não, beleza, eu vou torcer pra esse time, mas em que eu pensei realmente de falar assim, eu não vou torcer pra esse time, e que a Mancha leva uma faixa pra frente do CT escrito a homofobia verte verde. Aquele momento, assim, foi um episódio lamentável, assim que eu falei, não, chega pra mim, eu não vou me acompanhar, mas é isso, é entender que esse tipo de idiota não pode fazer a gente esquecer o time e é a minoria, sabe? É uma minoria barulhenta, infelizmente, mas é a minoria. Pedro, eu só queria te perguntar, o troca pelo Pierre foi 1 por 1? Teve Foi 1 por 1. valores? Não, é raro foi 1 por isso 1. no futebol, né? Sim, foi 1 por 1. Foi 1 por 1. Aí, ao contrário da que a gente vai ver daqui a pouco, a minha último exemplo foi 1 por 1, tá? E aí, o segundo caso que eu tenho, né, pra trazer de exemplo, é o do zagueiro Lúcio, né, que foi titular da seleção ali em 2002, veio uma carreira na Europa pelo Bayern e tudo mais, depois de Milão. E aí, em 2013, logo no começo de 2013, ele chega no São Paulo, ele vem ali pra zaga de São Paulo, e já em julho ele é dispensado por problemas de relacionamento dentro do clube. Então ele fica ali, já no meio do ano já é dispensado já pelo São Paulo, vai treinar em separado, depois nem no elenco ele fica mais, fica treinando com o personal trainer dele mesmo ali. Então já teve esse problema de relacionamento. Ele chega, então, no Palmeiras em 2014, também ali ainda, ele é naquela transição, né, de gestões do Palmeiras. Vai passou um ano inteiro aqui no Palmeiras jogando mal. Chegou a ser capitão, né? Foi capitão mais pelo nome que tinha do que qualquer coisa. Porque em campo, assim, era lamentável. Ele se arrastava em campo. Você via que a idade ali já pesava mesmo. Não conseguia acompanhar ninguém na zaga mais. Teve algumas expulsões, assim, absurdas. Eu lembro logo no começo, acho que é o primeiro ou segundo jogo dele, já tem uma expulsão, assim, que dá um carrinho, sabe, sem sentido no cara. Então, foi uma decepção por causa disso. É um cara que, exatamente isso, porque foi a mudança ali em 2014 de gestão, então a gente, né, aquela esperança de, agora vai ter as contratações, a mudança e tudo mais, e ver esse cara de nome, e aí é isso, foi uma decepção completa, jogos lamentáveis, o cara se arrastando em campo, principalmente pela idade. Então... Opa, desculpa. Eu queria só perguntar, esse é o Lúcio Vagabundo da música da torcida ou não? Não, o Lúcio da música é o lateral, tá? Ele é bem anterior a esse Lúcio. Tá. Porque assim, eu conheço a música, o rosto desse Lúcio Vagabundo eu nunca soube. Eu sempre soube dessa música e eu sempre soube que o Palmeiras tem esse Lúcio, que esse era o que jogou inclusive na seleção, né? Esse é o Lúcio, o da seleção, do Bayern. Sim, e aí desse Lúcio eu lembro, daí eu sempre tive essa Mandela Effect, eu acho, né, que se diz. Eu achava que essa música era pra ele. Essa música era pra ele, eu sempre achava que era isso daí. Não, porque se lembrar a música é Lúcio Vagabundo é o pior lateral do mundo. Sim. Essa era a música. Porque esse Lúcio, ele foi no programa do Milton Neves, na época da Record ainda, e aí ele mesmo fala que ele era o terceiro melhor lateral esquerdo do mundo. Nossa. Ele falava que ele só na frente dele só tinha o Roberto Carlos e o Maldini, que na época no Milan tava jogando de lateral esquerdo. E aí ele falou que ele era o terceiro melhor lateral do mundo. Auto-intitulado terceiro melhor lateral do mundo. E aí foi uma tragédia. Mas o primeiro Lúcio ele é da primeira Série B ainda. Ah, sim. Eu gosto pra caramba. Esse apelido é muito bom, cara. Eu gosto, inclusive, você comentou do Daniel Carvalho, o apelido dele. Eu gosto pra caramba de apelidos de jogador que estão fora de forma. Alec Donalds, que veio logo depois, né? Bruno Cheddar. Esses daí, pra mim, eu acho perfeito cada apelido desses daí que criam. O Lúcio, por incrível que parível, ele parou de jogar em 2019. Qual deles? Lá no Gama, não foi? Isso. Ele, na verdade, depois do Gama, ele foi jogar no Brasiliense ainda, por um ano. Ah, eu achei que tinha parado Ele no foi Gama. pra Índia depois do Palmeiras, voltou, foi pro Gama, depois foi pro Brasiliense e ele encerrou a carreira no final de 2019. Nossa. Então, se ele se arrastava no Palmeiras em 2015...
Exato. E aí, pra finalizar, né, os meus destaques ali das decepções, a gente tem o famoso pacotão do Grêmio, né, que é a troca do Barcos, do Hernan Barcos, atacante do Palmeiras, por 5 jogadores do Grêmio. O pacotão. Um deles é o fantasma, né? Um fantasminha ali. Vai chegar. Só pra contextualizar, né? O Palmeiras, então, tinha o Hernan Barcos, né? Que pelo Palmeiras foi muito bem ali, né? Em 61 jogos, aqui pega as estatísticas. 61 jogos do Palmeiras, ele fez 31 gols. Ganhou churrasco. Ganhou churrasco, inclusive, né? Que o churrasco era por 30 gols, né? Ele fez 31. Eu acho que ele falou, não, beleza, foi só um a mais ali pra garantir mesmo e vou parar. Mas não, realmente, ele jogou muito bem. Eu lembro de um jogo dele que fui ver, inclusive, no Pacaembu, contra o Santos, assim, que foi absurdo, sabe? Você via ele naquele monte de pereba, assim, e o cara dominava, vinha uns tijolos absurdos no pé dele, assim, e ele dominava de forma... a passagem dele, assim, pra quem não viu na época, pegar, assim, o jogo do Barcos no Palmeiras era um nível absurdo. E não era só por uma questão de estar cercado de perebas, tá? Mas é porque realmente ele jogou muito bem. E é bom falar por que ele quis sair do Palmeiras. Exato. Então, foi todo o episódio do Barcos ali, dessa troca, tem vários momentos completamente absurdos. Mas é isso, né? O Palmeiras, ele vai, então, para o Grêmio. E aí, o Palmeiras, ele tinha ali o Brunoro, né? Que tinha sido chamado, então, pelo Paulo Nobre para liderar o futebol do Palmeiras ali no início do ano de 2014. E o Barcos, então, no final de 2013 já tem algumas especulações ali de que ele seria envolvido, então, na negociação, porque seria o cara para fazer dinheiro, o Palmeiras estava sem dinheiro. E aí ele faz um videozinho falando que não vai sair do Palmeiras, que era o famoso Tamo Junto, né? Ele manda ali o vídeo, hashtag Tamo Junto, não iria sair do Palmeiras e tudo mais. Mas ali já no 2014, então, o Barcos é negociado com o Grêmio. Eu lembro muito bem disso, que eu tava trabalhando na época e eu tinha ido almoçar. Na hora que eu voltei, assim, eu abro o site, assim, de notícias, tava lá, Barcos sai do Palmeiras. E eu fiquei tipo, mas não era Tamo Junto, né? Como assim do lado vai sair? Que foi completamente rápido, assim, né? Eu fui ver a notícia que, inclusive, o Brunoro fala que o Grêmio mandou a notícia na quarta-feira à noite, na quinta-feira de manhã já acabou. Já fez a negociação, já fechou tudo e vamos lá. No pacote, a gente tem que entender a situação do Palmeiras naquele momento. O Palmeiras não tinha dinheiro nenhum, o Palmeiras tinha muita dívida, tinha salários atrasados, não tinha um centavo para poder montar um elenco. O Palmeiras ia disputar uma Libertadores. E a Série B? Não, desculpa, foi para 2014. Né? Então o Palmeiras estava subindo ali, tinha que disputar um elenco, não tinha elenco, né, pro ano inteiro. Tanto que o Paulo Nobre, né, ao longo do ano, ele vai precisar colocar dinheiro no clube, poder pagar salário, inclusive, do elenco. Então é isso, como montar? E aí chegou essa oportunidade do Grêmio, então, falar, vocês têm aí uma dívida, porque o Barcos não tinha sido pago, tá? E o pacote, então, vai ser o seguinte: o Grêmio chegou e falou pro Palmeiras, a gente vai te dar 5 jogadores, vai te dar 4 milhões de reais, iria pagar a dívida do Palmeiras com a LDU, que era de 1,5 milhão, e mais 1,3 milhão que o Palmeiras devia em salários pro Barcos. Então, assim, naquela situação ali, você sendo o presidente do Palmeiras, assumindo ali o time, sem elenco e sem dinheiro pra montar esse elenco, era um negócio que fazia total sentido. Só que, assim, a coisa já começou a ficar meio complicada quando eles acertaram os 4, né, assinou tudo lá, e aí ficou essa promessa do 5º jogador, que seria o Marcelo Moreno, tá? Que eu vou falar um pouco melhor dessa questão do Marcelo Moreno quando eu finalizar. Mas é isso, era algo que era muito bom no papel, pela situação do time. Mas, assim, nenhum vingou, tá? Nenhum vingou. Os jogadores eram o zagueiro Wilson, o volante Léo Gago, o Rondinelli e o Leandro Calopsita, o atacante. Desses todos, o único que vingou de certa forma ali, foi o Leandro, que chegou a fazer alguns gols, começou muito bem, foi pra seleção, inclusive, né, se você lembrar, disputou um jogo pela seleção, fez bastante gols. Fez gol na seleção, não fez? Fez gol na seleção no jogo que ele jogou, inclusive, verdade. Eu acho que foi contra a Bolívia, foi alguma coisa, foi algum time assim, o Bolívia, acho que foi a Bolívia. Ele joga, faz gol, inclusive. Mas os outros, assim, foram completamente esquecíveis. O Wilson, assim, era lamentável. Eu lembro que, inclusive, ele ainda tinha uma marra gigantesca. Eu lembro que eu tava no jogo do Palmeiras, na Série B, e os jogadores estavam subindo pra ir ali pra tribuna do Pacaembu,
Pacaembu, e eles passaram no meio da torcida, assim, e, tipo, todo mundo foi em cima dele pra poder tentar, tipo, tirar uma foto, alguma coisa, e ele foi o único que não atendeu, passou com a marra gigantesca, fingiu que não tinha ninguém ali, passou direto pra tribuna. O Gago era o possante volante Léo Gago, que chegou com a promessa de, não, é um jogador que bate muito bem de fora da área e tudo mais, mas ele vem então com essa questão de que ele chutaria muito bem no gol, mas na verdade era um monte de chute pra fora, era a característica dele, ele faz um gol só, jogou acho que 13 jogos no ano inteiro, outro que foi decepção. O Rondinelli chegou com uma grande promessa do Grêmio, que assim, eu não sei até hoje como alguém pode cair nessa lábia, porque assim, falavam que não, se ele jogar bem e tal, ele vai chegar na seleção aí, dar uma promessa gigantesca. Gente, pelo amor de Deus, se o cara tem essa promessa toda, realmente, alguém acreditasse, vocês acham que o Grêmio ia chegar a dispensar o cara assim? Do nada? Mandar num pacotão de 5. Mandando um pacotão de mande Não, leve 5, pelo amor de Deus. Impossível. Só no desespero do primeiro tava mesmo pra aceitar o jogador desse. E o Leandro, é isso que eu falei, vai ter alguns jogos e tal, mas não era lá grande coisa. Não era um barco, sabe? Tipo, é isso. A gente vai trocar um jogador ali que era fundamental, que fez os números que ele fez, por um monte de jogador completamente whatever ali. Mas, e aí pra fechar essa grande pacotão ali, é isso exatamente, né? O Marcelo Moreno, então, seria esse quinto nome, que aí é isso, né? Seria trocar pelo Marcelo Moreno, um atacante, um centroavante pra substituir, seria o real substituto do Barcos mesmo, nesse pacote. Mas, já de cara ali, eles falam que não, o Marcelo Moreno fala que não, que quer ficar no Grêmio, o Grêmio vai disputar a Libertadores. Você tem, então, o pai do Marcelo Moreno que entra em jogo, que ainda se arrasta por alguns dias ali a possibilidade dele vir ou não. E aí o pai do Marcelo Moreno, que inclusive jogou no Palmeiras, tá? Há de se falar, o pai do Marcelo Moreno chegou a jogar no Palmeiras, a iniciar a carreira como jogador. E aí eu vou ler aqui pra vocês as declarações do pai do Marcelo Moreno, logo depois disso. Tá? Ai, desgraça. Ele fala o seguinte: ele tem de jogar na equipe maior que o Grêmio, não menor. Fui jogador de futebol por 16 anos, e meu filho tem de subir na carreira. O Flamengo tava louco atrás dele, e agora está Palmeiras. Tudo equipe fracassada. O Palmeiras hoje é equipe de segunda e terceira divisão. Não está com nada. Eles não têm dinheiro pra jogador, e jogador que tem é tudo jogador fracassado. Não quero meu filho lá pra ser fracassado também. E aí, pra finalizar, ele fala aqui, ó. É uma piadinha. O Palmeiras comprou esse jogador por quanto? Barcos é um jogadorzinho que veio da Argentina e fez um gols aí. O Marcelo é um jogador de 26 anos, querido pra caramba. Ele não vai pro Palmeiras. Bom é o Cruzeiro, né? Exatamente, aí que eu ia falar, né? As voltas que o mundo dá, não é mesmo? Porque é isso, hoje o Marcelo Moreno tá lá, jogado na Série B com o Cruzeiro. As equipes fracassadas, que eram Palmeiras e Flamengo, dominam o futebol hoje no Brasil nos últimos anos. E é isso, gente. A lição que fica, então, não acreditem quando alguém falar que vai te mandar um jogador quase de graça, que seria um grande futuro da seleção, tá? Não acreditem em pacotões de reforços, não acreditem nisso. Quando vocês verem assim, vindo 5 jogadores de uma vez, podem ter certeza, vai estar um monte de barca furada nesse meio. O Palmeiras vai aprender isso depois com o Rider Matas e blá blá blá, os pacotões ali do Matos, talvez valha também aí um episódio lá na frente. E é isso, galera, também que cuidado com a língua, porque ela pode te cobrar muito ali no futuro. A língua queima. E queimou também com o Barcos, né? Que o Barcos falou que queria ter visibilidade, porque quando tava na Série B aqui no Palmeiras, ele foi para a seleção argentina, mas ele quis sair do Palmeiras exatamente para ter essa visibilidade que ele nunca mais voltou para a seleção argentina. Exatamente, é vezes que eu ia falar. Ele fala, né, que não, eu tô pensando na seleção. No último jogo do Palmeiras eu fui nem escalado, né, pra entrar. Então eu tô preocupado com a seleção. E acho que a preocupação dele durou pra sempre, porque até hoje, depois disso, nunca mais ele veio. E não faz sentido, sabe? Não faz sentido algum o que ele fala. Você vê que é uma desculpa esfarrapada, porque não importa. E é isso, tá? Se tiver algum torcedor de outros times que estejam ouvindo a gente, deixar bem claro. Não existe visibilidade maior do que você jogar num clube do eixo Rio-São Paulo. Sim. Não importa a situação desse time. Sim. Sabe? Não importa. Por mais mal que você seja, a visibilidade que existe mesmo é aqui, é no eixo Rio-São Paulo. Então não fazia sentido, é só uma desculpinha mesmo, pra justificar o tamo junto anterior, né? Tanto é que na época o torcedor palmeirense ficava tirando sarro dele por isso, né? Porque o Leandro passou a fazer parte de alguns jogos da seleção do Brasil, no caso, né? E a gente tipo, o Leandro aí, ó, na Série B participando da seleção e você aí no Grêmio sem participar. Exatamente.
Eu acho mais que... Eu só dou risada, na verdade. Eu ia falar que eu acho mais que eles têm que se fuder, mas eu acho que eu estaria sendo muito agressiva. Então eu só dou risada da cara deles mesmo e é isso. Mas eu lembro da época desse pacotão, eu lembro que eu ficava assim, tipo, não, mas pô, Léo Gago é bom. Eu falava, tipo, não, Léo Gago é bom, pô. A única coisa que eu falava era isso. E eu lembro por conta do Cartola, cara. Muita contratação dessa época, eu lembro por conta do Cartola. Se era bom ou ruim, era o meu parâmetro. Nossa, péssimo parâmetro. Lorenzo, tem saudade do pacotão? Eu tava tentando lembrar, mas o Leandro, ele era da seleção brasileira de base. Ele era o mais valioso aí dessa... Tirando o Marcelo Moreno, na época que acabou não vindo, né? O Wilson, ele nem era um zagueiro ruim, a questão é que ele se lesionava muito, não sei se vocês lembram. Ele jogou super pouco. Depois foi parar no Corinthians, passou pelo mesmo problema, ficou emprestado pra lá e pra cá também e não vingou em nada. Um outro que... O Léo Gago eu tenho poucas lembranças também, mas me parecia um volante bem limitado, nada grave. E só uma curiosidade que eu queria falar. Na quinta-feira passada, dia 29, nós jogamos contra Rondinelli. Ele tá na Inter de Limeira. Ele foi titular do time. Saudades. Muitas saudades. E Bom, o Barcos, da parte do Barcos, só pra uma coisa, né? Ele achou mesmo que a Argentina com Higuaín, Agüero e Palácio, ele ia pra Copa. ele tinha chance. Muito, assim. Eu tenho dó dessas pessoas. Mas agora eu vou falar da minha decepção, da minha frustração. Também muito comentado no post do Twitter dos Parmeira, nosso querido Ricardo Goulart. Ricardo Goulart foi muito, como que eu posso dizer, muito comentado antes de chegar, né? Teve aquela história do dono do hotel que deixou recadinho pra ele ir pro Palmeiras e logo depois ele foi anunciado e tal. Mas ele chegou no Palmeiras decacampeão brasileiro como a promessa de quem ia fazer gol. No Deca a gente tinha Daverson e William. O William não é muito centroavante, ele estava jogando no Deca principalmente de segundo atacante. Ficamos muito animados, né? Esperamos que não ia faltar gol naquele Palmeiras de 2019. Falamos, nossa senhora, do jeito que estamos, decacampeões, Ricardo Goulart vem aí para ser matador, né? E aí o que aconteceu foi... Ricardo Goulart jogou um total de 12 jogos, uma média de 58 minutos por jogo. Ele fez apenas 4 gols nesses 12 jogos e 3 assistências. Mas, o que aconteceu? Primeiro jogo do Brasileirão 2019, Palmeiras e Fortaleza, começo de maio, ele se lesionou no joelho. Aí foi fazer uma operação, uma artroscopia, e estava previsto que ele voltaria lá para julho. Aí já ficamos todos chateados, né? Putz, o cara tava engrenando, né? Não era um super uau, não era tudo que a gente esperava, na minha opinião, mas estava engrenando. E aí se machucou, só que no fim de maio ele recebeu uma proposta do Guangzhou Evergrande, de onde ele tinha vindo, que, segundo palavras dele, isso eu estou abrindo aspas, questão salarial irrecusável. Não encontrei esses números, tá? Não sei que questão salarial irrecusável era essa. Não sei cifras, não sei absolutamente nada. Mas ele foi embora. Depois de 4 meses no Palmeiras, com poucos jogos, poucos gols, uma operação. Agora, falando da parte boa disso tudo, o Palmeiras arcava só com 40% do salário dele, porque já era muito alto. Assim. A China pagava muito. Quando ele rescindiu com o contrato com o Palmeiras, o Guangzhou Evergrande virou e falou assim pro Palmeiras, a gente vai te pagar tudo isso daí, tá? Deu um rolo aqui, é melhor ele voltar. Assim, teve a questão irrecusável do salário para ele voltar, mas ele também estava sonhando em entrar para a seleção chinesa de futebol, porque ele não tem chance na seleção brasileira. Então, Lô, quer falar do grande Goulart? Eu lembro que se a contratação do Wesley talvez tenha sido a pior, a do Goulart foi a mais esquisita, né? Foi sem noção, uma né? coisa muito enrolada. E eu tava... Porque é um nome que sumiu, né? Eu nunca mais ouvi falar dele, nunca mais fui atrás de saber dele. Eu fui dar uma olhada e eu chego à conclusão que talvez a gente tenha se livrado de uma bomba, viu? Sim, porque ele se machuca, né? Em 2019 ele não jogou mais, nem aqui, nem na China, literalmente. Literalmente. E em 2020 ele muda de clube, ele vai emprestado pro Hebei Fortune lá, e ele joga só 14 jogos.
faz 3 gols, e em 2021 ele jogou, se bem que em 2021 eu não sei como é que é o calendário deles lá, talvez esteja começando e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, desde que ele saiu do Palmeiras, ele não jogou 20 partidas. Preocupante. Então, não sei, a chance dele ficar aqui após o empréstimo, a gente tá pagando um PIB da Indonésia pra ele por mês, um salário de Hulk pra ele, talvez a gente não estaria tendo retorno, né? Mas de fato a época foi super estranha, a gente tinha muita esperança, né? Porque o Flamengo vinha fazendo contratações absurdas, né? E a gente tava com medo de ficar pra trás, e quando ele veio foi meio que aquilo, não, a gente tá aí também, entendeu? A gente não tá pra brincadeira também não, a gente não tá pra miséria também não. E no fim foi essa coisa bizarra, né? Mas no final das contas, o Guangzhou pagou tudo de volta pro Palmeiras. Todos os salários que o Palmeiras pagou, eles devolveram e ainda teve uma indenização por quebra de contrato. Então, no final, o Palmeiras ainda ganhou um dinheirinho com isso. Pelo que o Lô nos mostrou, ainda bem que ele se foi, né? Porque parece que não teve grande sorte depois que saiu do Palmeiras. Tem muito disso, né? Esses jogadores que falamos, depois que saíram do Palmeiras... Só Deus sabe que tipo de trabalho foi feito ali, porque nenhum vingou mais, né, Pedro? Então, a zica alviverde, assim, que a zica jogador que sai assim, com essas negociações estranhas, ou brigada, principalmente, nossa, a galera ser brigada do Palmeiras, assim... Acabou. É só lesão, cair pra Série B, é um desastre. Dá pra fazer esse levantamento também. Do Ricardo Goulart, eu acho que depois que você falou assim, eu fui lembrar algumas coisas, você vê que tipo, é meio que aquilo que aconteceu com o Love lá em 2009, né? Que ele vem ali como o atacante, que vai ser a cereja do bolo ali, né? Esse time que acabou de ser campeão brasileiro, mas que tinha esses dois centroavantes ali, que eram o Borja, né? E o Davidson, que era contestado pela torcida, e aí vem para ser que era o centroavante, que se lembrarem, quando ele chega, né? Fica essa questão ali, vai ser centroavante, vai ser o falso 9, vai jogar de meia atacante, que aí você vê também que tem um problema, né, que talvez tenha sido aquela negociação ali feita só pra poder mostrar serviço pra torcida, que vê nem pelo foi nome. Pedido do Filipão. Porque tipo, sabe, nem o treinador sabe como é que vai usar ele. Exato. E acaba não dando certo, então novamente ali é uma coisa ali da cereja do bolo, que no final, acho que é aquela cereja de chuchu que a galera fala ali. O mau planejamento da diretoria palmeirense que vem se arrastando por pelo menos 20 anos, assim, né? Sim, e eu lembro que o do Goulart tem uma questão que foi colocada na época, talvez seja uma desculpa, né? Porque a parte financeira ali, a gente fica vendo que tem umas coisas muito estranhas, né? Porque, tipo, eram valores absurdos, os caras falam, não, devolve aí, mas a gente vai pagar mesmo assim, sem problema, devolve. Que o que era colocado é que ele, se não me engano, teria que jogar mais um tempo na China, de forma consecutiva, para poder se naturalizar, porque a seleção chinesa estava naturalizando um monte de jogadores, o Aloysio, o famoso boi bandido, inclusive, foi naturalizado, né? O El, questão também, foi, e aí entraria nessa onda ali de ser um jogador que ser naturalizado. Eu não sei se foi, acho que não foi no final. Acho que não. Não vi nenhuma notícia sobre isso. Então toda a negociação dele é muito estranha, assim. E aí entra bem na época também, se vocês lembrarem, um pouco antes, dessas negociações bizarras ali que foram feitas com a China, por exemplo, o Paulinho com o Barcelona, né? O Paulinho vai pro Barcelona por um valor absurdo, e aí joga um tempo ali e de repente volta de novo pra China por um valor absurdo também. E aí, sabe, são valores de negociações muito estranhas, assim, que foram feitas com a China, assim, que não fazem sentido. Talvez seja lavagem de dinheiro? Talvez. Então, mas não podemos dizer nada aqui. Eu até... Já basta Bolsonaro para poder causar desconforto com a China, não vamos ser nós. Não serei eu. Mais ainda. Eu até tinha uma dúvida enquanto a Luma falava sobre o Goulart, dessas coisas de negociações com a China sobre o ceifador, quando voltou pro Palmeiras. Se o Palmeiras perdeu dinheiro nisso daí, ou se ele tinha vindo, eu não lembro basicamente nada sobre ele. Mas eu lembro que ele veio, né, ele voltou para não jogar absolutamente nada. O que eu lembro dele era uma foto dele no refeitório, e a gente falando, pô, o cara tá lá para almoçar, e a gente tinha esperança de que ele fosse pelo menos o batedor de pênalti oficial. Eu acho que ele bateu um pênalti, se eu não me engano, nessa Chegou a segunda bater? Passagem. Não, acho então, eu não lembro de absolutamente nada dele nessa segunda passagem. E aí depois ele acabou indo, acho que voltou também pra China, mas eu não lembro de valores, não lembro de nada sobre isso. O Henrique voltou porque o time dele lá tinha contratado algum jogador da Europa e tinha cedido o número de estrangeiros. Ah, sim. É por isso. Mas tipo ele cedeu, né? Que vai voltar. Mas porque a China é mais restrito, se eu não me engano, são só
3 estrangeiros. Mas Um esse negócio time assim. chinês cedeu, então, o ceifador pro Palmeiras? Assim, Eu acho que ele veio pra terminar o contrato aqui. Tá. Foi na mesma época que a gente contratou o Luiz Adriano. É. Então, porque esse tipo de contratação, pra mim, até vai, assim, se for um negócio que, assim, bom, quer mandar pra gente aqui, manda e já era, assim, contanto que a gente não tenha que gastar nada, né? Beleza, traz de volta. Mas aí eu lembrei dele, e agora eu só queria fazer um parênteses aqui, pra quem estiver ouvindo de Taubaté, eu aqui falo pra vocês daqui de Taubaté, e o Goulart jogou no Taubaté no início de carreira. Não sei se foi o time que revelou o Goulart, mas ele jogou, sim, aqui no Esporte Clube Taubaté, quando ele tinha, sei lá, o grande Esporte Clube Taubaté. É o Burrinho, não é? É o burrão da Central. Burrão. Joga no Joaquinzão, aqui perto de casa. Eu tava vendo aqui, o Dourado, ele volta pro Palmeiras e fica 5 meses no Palmeiras. Eu acho que aí o time da China se desfez de algum estrangeiro e ele volta pra lá e tá lá até hoje, no mesmo time. Bom, é isso. Essas foram as nossas contratações desastrosas. Assim, temos ainda muitos nomes pra falar, mas não vamos nos alongar mais com isso, porque já foi desgraça demais para um episódio só. Vamos nos despedindo por aqui. Tivemos problemas técnicos, mas o episódio ficou muito bom. Não queríamos perder essa gravação. Não posso me despedir dos meninos agora. Um beijo pro Lourenço, um beijo pro Tom, um beijo pro Pedro. Obrigada por nos ouvirem. Até a próxima. Avante palestra!